Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus os abençoe ricamente. Que privilégio estar com vocês aqui. Um abraço grande aqui da Igreja da Cidade, em São José dos Campos. Um abraço ao meu amigo, pastor Zinei Lima, pastor Samuel Abel dos Santos, a todos vocês que nos acompanham hoje nesta celebração. Graça e paz da parte do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador eterno. Deus os abençoe ricamente. Que alegria! E também você que nos visita hoje, que é convidado aqui da Life Point Brazilian Church, como convidado, seja muito bem-vindo, fique conosco até o final da transmissão dessa celebração de hoje. E também em especial você, querido discípulo desta igreja família, desta casa, você que serve com alegria, serve na intercessão da igreja, serve nos ministérios, serve num pequeno grupo, serve na liderança da igreja, que dá de si, dá do seu, para que essa igreja cresça e abençoe todo o estado do Tennessee, os Estados Unidos e o mundo inteiro através da sua vida, começando a servir o seu próximo e assim até os confins da terra. Nada é pequeno quando a gente faz para Deus e para as pessoas. Tudo é grande, tudo é importante. E a palavra que Deus colocou no meu coração para fazer hoje a mensagem chegar até você é uma mensagem que está em 2 Samuel, capítulo de número 6, verso de 1 a 23. Pega a sua Bíblia eletrônica ou a sua Bíblia impressa e deixa aberta. Eu não vou ler a Bíblia agora toda, porque é todo o capítulo. E nós temos um tempo limitado aqui na transmissão. Mas eu peço que você pegue a sua Bíblia, abra, eletrônica ou impressa, e acompanhe este tempo de exposição da Palavra de Deus. E daqui nós vamos tirar princípios para a nossa vida hoje. É isso que faz a Bíblia ser um livro que se renova, porque podemos ler um livro histórico, que traz um contexto específico de Israel, mas tirar lições atemporais, palavra rema, palavra viva para a nossa vida hoje, trazendo do então para o agora. E aí a palavra se torna viva, do coração de Deus para o nosso coração hoje. O tema é os 4 tipos de carregadores de arca. O que tem a ver estes personagens desta história com a nossa vida hoje, nos Estados Unidos e no Brasil, aqui no século 21, em julho de 2020, nesse tempo tão adverso de pandemia global. Porque aqui fala de princípios de coração, de atitude, de vida cristã. 2 Samuel capítulo 6, 1 e 2, aparece aí no seu vídeo, diz assim: de novo, Davi reuniu os melhores, gosto dessa expressão, os melhores guerreiros, agora não para uma batalha, mas para uma missão. Reuniu os melhores guerreiros, não para uma batalha, mas para uma missão nobre, servir. 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanharam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono sobre os querubins e acima dela. Davi foi um rei extraordinário. Já estive em Israel 7 vezes e se fala sobre Davi como se estivesse despachando ainda no Palácio Real. Porque Davi foi um bravo jovem guerreiro, filho de Jessé, aquele que honrou a sua casa paternal, honrou a sua fé, matou um leão, matou um urso, venceu o gigante filisteu, foi ungido por Samuel, se tornou rei, reinou durante 40 anos, conquistou muitas cidades dos cananitas, venceu, lutou contra os inimigos do Senhor, estabeleceu Jerusalém, tomou dos cananitas, estabeleceu a cidade santa, a eterna cidade de Sião, pôde adquirir o terreno que viria a ser o lugar do templo do Senhor, o terreno de Araúna, e com isso o seu filho depois construiu o famoso Templo de Salomão. E ele também é um dos tidos como uns grandes Israel por isso, por esse feito de ter trazido a arca do Senhor que estava nas mãos dos filisteus para a casa do Senhor. E por isso Atos dos Apóstolos vai dizer em Atos 13:36, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado
com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Por isso, Davi, ele escolheu servir aos propósitos de Deus na sua geração. Davi era um servo, um guerreiro, um discípulo de Jesus. E a sua vida nos inspira até hoje, como inspirou a igreja primitiva. Em Atos, ele é lembrado que morrer todo mundo morre, mas nem todo mundo serve aos propósitos de Deus e alcança a sua geração. Que isso seja uma inspiração para mim e para você hoje. Mas vamos aqui então, neste texto que fala da Arca da Aliança, e fazer uma analogia com o serviço cristão ministerial. Nesse episódio bíblico, Deus então dá uma missão, transportar a Arca da Aliança para o templo, para a cidade de Jerusalém. Neste episódio, então, encontramos 4 personagens e vamos trazer a associação disso conosco. Os 4 personagens, 2 foram positivos e 2 negativos, e aprendemos com os 2. Primeiro, Uzá, que podemos dizer que foi o fulminado, Obed-Edom, o abençoado, Mical, a esposa de Davi, a estéril, e Davi, o obreiro aprovado. Aqui então temos aprendizado para todos. O primeiro, Uzá ou fulminado, aquele que não teve mal intenção, mas fez da maneira errada. Uzá morreu fisicamente, como muitos cristãos nos dias de hoje também estão morrendo espiritualmente. Ele era filho de Abinadab. Vale ressaltar quem foi ele. Um levita de Quearate Jearim, em cuja casa foi depositada a Arca da Aliança, quando fora devolvida pelos filisteus. A arca foi entregue aos cuidados do seu filho Eleazar e permaneceu ali por 70 anos. Então, como Uzá devia ter entre 20 e 30 anos, ele nasceu, cresceu e viveu vendo a arca dentro da casa dele. Isso por volta de 1030, até que Davi retirou de lá. Isso está em 1 Samuel 7, 1 e 2, 2 Samuel 6, 3 e 4, 1 Crônicas 13, 7. Uzá, então, no verso 3, diz que ele era um soldado entre 20 e 30 anos de idade, no máximo 40, 50, e ele cresceu vendo a arca de Deus na sua vida. E isso trouxe 4 situações que, ao invés de inspirá-lo, trouxe situações negativas que culminou em ele morrer fisicamente. Mas sabe por que Uzá morreu fisicamente? Porque primeiro ele morreu espiritualmente no seu temor e na sua adoração a Deus. Que isso o Senhor leve para longe de nós. Esta frieza espiritual gradativa. Senhor, acende o primeiro amor, o fogo da paixão, do amor ágape, sobre a minha vida e a vida de cada irmão que está nos assistindo. Que não sejamos mornos diante do Senhor, mas sejamos cheios, quentes, plenos do fogo do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Amém, meu irmão? Então, diz o texto que Uzá, ele morreu porque, primeiro, teve a perda da perspectiva da novidade do mover de Deus. Ele passou a ver a presença de Deus, a arca, como normal, afinal, 70 anos. Ele passou a viver habituado com a presença, ele perdeu o encarar-se diariamente na presença de Deus, da novidade de Deus. Quem perde a beleza da presença, a noção do sagrado, vai morrendo espiritualmente como Uzá morreu. Você não se quebranta mais, você não chora mais, você não celebra mais, você não vibra mais, você não ora mais, você não faz campanha, não faz jejuns, vai perdendo o seu frescor, o seu vigor, se encontrou com Jesus, servia, aí foi perdendo o primeiro amor, recebeu dons espirituais, falava em línguas, interpretava, agora já não faz mais, vibrava quando alguém se convertia na igreja, agora já não vibra mais, quando o pastor ou um líder pedia para você fazer algo, você agarrava aquilo com aquela oportunidade fantástica, hoje eu vou dar o estudo na minha célula, hoje eu vou fazer uma devocional na reunião do esporte, hoje eu vou servir lá na recepção da igreja, e vai perdendo isso aos poucos. Porque o cristão hoje vai acostumando com o sagrado, acostumando com a presença, acostumando, fazendo com que a novidade vire comum, como Uzá também perdeu. Pense bem, para que alguém visse a arca, só podia ser sacerdote, tinha que entrar no Santo dos Santos, mas ele tinha arca na casa dele, cresceu, acostumou, se tornou um objeto. Olha para cá, meu irmão, minha irmã, não deixe que o sagrado de Deus, a presença de Deus, as coisas lindas do reino de Deus se tornem um objeto comum, uma paisagem na sua vida. Segundo, B, perda do comprometimento com a obra de Deus.
Uzá não foi mau, ele não foi maligno, mas ele quis ajudar. O contexto é o seguinte, tinha que carregar, a ordem certa descrita na lei de carregar a arca era com varões, pegava os varões, um homem colocava aqui, o outro lá de trás também, e assim eles carregavam a arca. Era assim que um judeu carregava a arca, está descrito na lei. Mas a arca esteve muito tempo com os filisteus, e para o filisteu a arca não era sagrada. Então eles colocavam num carroção. Aí está o errado. O povo judeu também foi vendo e aprendendo com o erro do outro. E aí daqui a pouco eles estavam carregando a arca de qualquer jeito. A única melhorada que eles deram é que colocaram num carroção novo, diz o texto, se você ler aí, segundo o livro de Samuel, capítulo 6, o carroção novo. Mas Deus até suportou. Mas na hora em que os bois tropeçaram e que ia caindo, Uzá foi e desobedeceu, não era para tocar, e ele quis ajudar, ele quis dar uma mãozinha. Meu irmão, você não foi chamado para dar uma mãozinha, você foi chamado para dar a sua vida pelo reino de Deus, pela igreja, pelo ministério. Então, você não faz um grande serviço a Life Point dando uma mãozinha para servir num pequeno grupo ou numa célula, mas você vai fazer um grande serviço para a igreja, para o reino de Deus, dando o seu coração, sua paixão, seu dinheiro, seu compromisso, sua vida por inteiro para servir o reino de Deus. Uma outra coisa, a perda então do comprometimento, que ele só se tornou um voluntário, mas a outra coisa foi a perda do zelo com o melhor. A arca no carro de boi já era errada, mas Deus tolerou. Agora, no chão era demais. Então, não houve o zelo que eles precisavam. Por vezes, os nossos ministérios também vão caindo no chão. Aquilo que tinha que ser com excelência vai se perdendo. Entenda o seguinte, não se esqueça. Tudo para o reino de Deus precisa ser feito com zelo, precisa ser feito com excelência. E para ser feito com excelência tem que cuidar dos detalhes. Não é perfeccionismo. Perfeccionismo é doentio. Vira religião é pecado. É doença. Aí você precisa de Celebrate Recovery. Mas é excelência, aí você tem que cuidar nos detalhes. Tem que fazer do jeito que Deus mandou. Sabe por quê? Excelência honra os céus e inspira as pessoas. Então entenda aqui que ele foi perdendo o zelo com as coisas do Senhor. Nunca faça a obra do Senhor de qualquer jeito. Você pode fazer de várias maneiras, mas nunca de qualquer jeito. E quarto, exemplo negativo na liderança de Uzá, e por isso ele foi um exemplo negativo de como carregar a arca, de um discípulo, de um servo que usou mal a sua mordomia cristã. Ele troca a adoração pela aparência de religiosidade. Ele estava lá no meio, ele estava cantando, ele estava dançando, mas ele não estava 100% com o coração observando os mandamentos de Deus. Querido, isso aqui é um princípio muito sério. Muita gente está no meio do povão, está levantando a mão, está dizendo, levantando a mão, glória a Deus, e está dançando e tal. Só que está esquecendo uma recomendação. Cuide do sagrado, cuide da presença, cuide da atenção. Não toque. Lembra, lá no começo, no Gênesis, Deus também falou, Adão e Eva, vocês podem dançar, vocês podem brincar, vocês podem ir para aqui, para lá, podem comer. Opa! Mas do fruto da árvore da vida, não toque. Ali eles tocaram e morreram. Mesma coisa com Uzá. Ele podia estar dançando, cantando, seguindo a procissão com alegria, mas ele não podia esquecer a recomendação da palavra do Senhor, que diz, não toque, porque aonde Deus fala, para não tocar, não toque. Isso não é limitação, é proteção. Então a vida cristã é assim, você pode fazer de tudo, mas nem tudo lhe convém. Não olhe para qualquer lugar, não toque em qualquer coisa, cuide do seu corpo, muito cuidado com como que você usa o seu computador. Olha só, agora a tela do seu computador, do seu smartphone, do seu tablet, é também a porta do céu para a sua vida, porque você está recebendo a palavra de Deus, é também a igreja. Então não contamine esse lugar com pornografia, com filmes que sejam eróticos. Cuidado com os 50 tons de cinza. Você tem que olhar para a questão de Deus e do sagrado. Uzá, ele foi se acostumando e banalizou. E quando vê, ele estava no meio da multidão, ele estava até cantando, mas ele não estava adorando. Porque se ele estivesse adorando, ele iria se lembrar que não podia tocar na arca do Senhor. Ok? Segundo personagem, Obed-Edom, o próspero. Veja porque Obed-Edom e a casa dele foi abençoada.
ele zelou pela arca do Senhor. No verso de número 12, disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. A arca era sinal da presença de Deus. Era como Jesus. Jesus tinha o Jesus histórico e o Jesus da fé. Era o Jesus Cristo por dentro e por fora o Jesus da Galileia. Como a arca era de madeira por dentro e de ouro por fora. Jesus, então, representado ali neste elemento, já apontando profeticamente para a vinda do Messias. Mas Obed, ele entendeu. Como Davi falou para deixar uns dias a arca na casa dele, ninguém queria levar, ele levou. E ficou lá 3 meses. E ele foi abençoado. E ninguém morreu na casa de Obed-edom. Sabe por quê? Porque Obed-edom sabia que a arca representava a presença. Então ele agiu com zelo, com amor, com cuidado. Ele não banalizou. Ele não fez da arca de Deus qualquer coisa. Imagina. A casa de Obed-edom era uma casa comum. Devia ter mulher, devia ter criado, devia ter criança, devia ter todo mundo. Mas ninguém foi lá inadvertidamente, tocou e morreu como Uzá. Por quê? Porque todos sabiam do exemplo que ele deu em casa e todo mundo zelou. Não chegou nenhuma mulher desavisada lá: hoje eu vou limpar, eu vou fazer a faxina, e aí passou o aspirador em cima da arca. Isso não aconteceu. Ninguém morreu na casa de Obed-edom, pelo contrário, teve testemunho da prosperidade. Quando você e a sua família agem com a sua vida financeira, agem com os seus dons, com o seu ministério, com zelo, não há maldição, pelo contrário, a paz, bênção e prosperidade. O shalom do Senhor se instala sobre a sua casa. Faça como Obed-edom. Carregue em obediência a arca do Senhor e vai ser bênção de Deus na sua vida. Veja bem aqui, as coisas espirituais de Deus são sagradas. E Obed-edom entendeu isso. Também vale a pena correr o risco para desfrutar da presença de Deus. Alguém podia morrer na casa dele, mas ele sabia que a bênção era maior do que o risco. Então ele não podia perder, enquanto que alguns estavam rejeitando levar a arca para sua casa. Obed-edom falou: não, eu não perco essa oportunidade de jeito nenhum. Tudo vale a pena para ter a presença de Deus na minha casa. A honra é mais importante que o sacrifício. Essa foi a visão. Querido, olha para cá. A honra é mais importante que o sacrifício. Entende? Fale isso para você mesmo. Naturalmente que ele colocou a arca em casa e mudou a rotina. Algumas coisas mudaram, porque não era mais uma coisa qualquer. O cômodo da casa dele, da tenda dele, que ficou a arca, realmente deve ter mudado a rotina, mas valeu a pena. Muitos querem servir, mas não querem pagar o preço de mudar rotina, horário, agenda, reuniões, hobbies. Outra coisa, a evidência da disponibilidade. Ele se dispôs a ir, levar e receber a arca. Então, em nome de Jesus, seja sobre nós essa unção de Obed-edom, esse carregador da arca que o Senhor Jesus quer para continuar carregando a missão dele na igreja de Cristo nos dias de hoje. Terceiro, aí é um exemplo negativo também, Mical. Mical era filha de Saul, o primeiro rei de Israel. Casou-se com Davi após Saul haver prometido, caso trouxesse em troca de dote, sem prepúcio dos filisteus. 1 Samuel 18, 20 e 27. Mical repreende Davi por ele estar dançando no meio da vastalagem. Então, a arca de Deus vem para Jerusalém, mas Mical recrimina a forma como o rei dançava e se alegrava junto com o povão. Em razão disso, Mical permanece estéril e ela nunca teve filhos. Segundo Samuel, capítulo 6, 20 e 23. Foi dada como recompensa a Davi quando ele venceu o gigante, mas Saul não a deu. E Davi mandou buscá-la quando assumiu o trono. Ela não veio de coração. Isso acontece quando qualquer um está servindo e não está de coração. Mical veio porque Davi foi buscar. Não foi de coração que Davi recebeu a mão de Mical. Então, ela tinha uma atitude complicada. Quando Davi dançou, ela criticou. Então esse espírito de Mical, crítico, de religiosidade aparente, isso é demoníaco, isso não serve para o ministério de Cristo e para as nossas igrejas. Davi teve um espírito totalmente diferente, que em nome de Jesus o espírito de Mical não possa estar na vida dos discípulos da Life Point, em nome de Jesus. É espírito crítico, superior, independente,
porque isso leva a uma esterilidade espiritual. Não podemos receber aquilo que não honramos. Mical desprezou o marido publicamente e o desonrou. Já você conhece a história, Abigail aceitou e foi honrada. Mical desprezou e foi desonrada. Você só tem o que você honra, você nunca vai ter o que você despreza. Mical poderia ir junto com Miriam, celebrando, dançando, festejando, nas atitudes, celebrando, como Miriam fez lá no deserto. Mas não, ela como esposa do rei desprezou. Você só tem o que você abençoa. Mulheres escolhem o marido que semeiam. Se você não gosta, mulher, do que está colhendo, mude as sementes. Se você não gosta do marido que está colhendo, mude a forma como você está semeando na vida dele. O desprezo e a desobediência gera a esterilidade espiritual, como foi o caso de Mical. Você não honrar, comover a presença, então você não vai receber a adoração a Deus. Mical desprezou e por isso se tornou uma mulher estéril. Desprezo pelo seu marido, desprezo pela liderança espiritual que ele representa, desvalorização do momento espiritual, troca da adoração pela murmuração. Tudo isso esteve presente na vida de Mical. Naquele momento, não era só uma mulher ranzinza na janela, era uma mulher azeda espiritualmente, com tudo ruim, aniquilando a sua própria vida espiritual. Essa característica negativa de carregadores da arca não servia para Mical, não serve para mim, não serve para você. Temos que ter uma atitude positiva, altruísta, construtiva. Então, que em nome de Jesus, você que está me assistindo agora, se você nutre desprezo para com o pastor, para com o seu esposo, para com a liderança espiritual, acabe com isso, porque isso só gera esterilidade na sua vida. Rick Warren diz que você guardar ressentimento é como você tomar veneno e esperar que os outros morram. Então, não é assim que se vive. Em nome de Jesus, que o espírito de Mical, que levou à esterilidade espiritual e física dela, não esteja na sua vida, que você troque o desprezo ao seu cônjuge pela honra ao seu cônjuge, que você troque a desonra ao seu líder espiritual pela honra ao seu líder espiritual, ore pelo seu pastor, oferte financeiramente na vida do seu pastor, dê presente para ele, para a esposa dele, desvalorização do momento espiritual da sua igreja, troque isso pela honra ao momento espiritual da sua igreja, troque a adoração pela murmuração. O espírito crítico te distancia do serviço e do ministério. Não serve, não presta para ser carregador da arca. Amém? E quarto e último, Davi. Davi é o exemplo aprovado. Está escrito em 2 Samuel 6, 21 a 23. No texto que eu não li, você tem no texto a história de como foi a situação de Davi. Davi não aceitou a crítica de Mical e, pelo contrário, ele diz, para o meu Deus eu vou me humilhar sim. Quem se humilha diante de Deus será exaltado perante os homens. Por isso, os judeus nunca esqueceram de Davi, por isso que a igreja cristã não esquece da memória de Davi, e lá em Atos diz, tendo servido aos propósitos de Deus na sua geração, nunca se envergonhe de se expor em nome do Senhor, não é? Tem uma canção antiga que diz, eu quero é Deus, não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Nunca tenha vergonha de adorar a Deus, de ficar de pé, de levantar a mão, de falar em línguas espirituais, de dar uma oferta exponencial. Tem gente que critica quem dá uma oferta grande na igreja, mas geralmente sabe quem critica? É o avarento, porque a generosidade do adorador ofende a escassez do murmurador. Jamais se deixe humilhar diante do Senhor. Jamais se deixe humilhar diante do Senhor. Davi edificou o tabernáculo do Senhor até que o templo do Senhor pudesse ser edificado. Moisés foi o homem que Deus usou para tirar o povo do Egito. E depois Deus usa um grande rei para estabelecer a unificação do povo judeu, unir as 12 tribos e preparar o caminho para a construção do templo do Senhor. Então, que em nome de Jesus, você hoje seja instrumento para servir a igreja de Cristo, não como usar o Mical,
mas como Obed-Edom e como Davi. Que você busque a intimidade, porque ela traz a bênção de Deus sobre a sua vida, como está em Apocalipse 3, verso 7. Que você busque a sinceridade, que você busque o zelo, que você busque o fogo do Espírito Santo, que você não tenha receio de ser extravagante, inovador e entregue ao Senhor, verdadeiro e puro, como Davi. Que você busque a dignidade e a divindade ao mesmo tempo. Que você não tenha medo de levar pedrada e de ser criticado por se entregar ao Senhor. Um ministério que não custa nada, não te leva a lugar algum. A presença de Deus é manifesta sobre a sua vida. Então, abandone em nome de Jesus o espírito de Uzá e o espírito de Mical e receba o espírito de Obed-Edom e o espírito de Davi. 4 personagens, 2 destinos. Qual o seu estilo de vida? Lembre-se, as línguas de fogo de Atos, elas não ficaram paradas no ar. Elas desceram e ficaram sobre cada um dos 120 no mesmo lugar lá no cenáculo. E essas línguas de fogo continuam sobre a sua vida hoje também. Porque Deus também quer usar você para grandes coisas nesse tempo. Meu irmão e minha irmã, que tipo de líder é você? Que tipo de líder é você? Eu quero orar agora sobre a sua vida e concluir essa mensagem. Se você tem tido o espírito de Mical e o espírito de Uzá, eu quero orar agora e repreender isso em nome de Jesus. O espírito de Uzá é aquele espírito da mãozinha. Eu não tenho nada contra, mas eu só dou uma mãozinha na igreja. Eu não tenho compromisso. O espírito de Mical é aquele espírito de quem fica do lado de fora, só criticando, só reclamando, só criticando quem vai se envolver. Também quero orar e tirar isso da sua vida, em nome de Jesus. Agora, essa é a primeira oração. Levante-se aí, levante sua mão se você tem sido ou um crítico como Mical ou um sem compromisso como Uzá. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida desses meus irmãos que ao ouvirem a Tua palavra, ouvirem a Tua voz, foram constrangidos pelo Espírito Santo a se arrependerem. Pai, repreendo agora na autoridade do nome de Jesus todo o espírito de Uzá na vida da Life Point, espírito sem compromisso, que só quer dar uma mãozinha. O Senhor não quer mãozinha, o Senhor quer a nossa vida, quer o nosso inteiro. O Senhor não quer 10%, o Senhor quer 100%. Então, abençoe cada um agora, perdoe os pecados, restaura. Também, ó Deus, aqueles que estão de fora, só criticando, com o espírito de Judá, para que não tenham uma vida estéril, repreendemos em nome de Jesus. Vem, batiza com teu espírito, Senhor. Traga o fogo, a paixão, o primeiro amor. Assim eu oro os abençoando, em nome de Jesus. Amém. E você que já tem esse espírito tão bom de Obed-Edom, é hospitaleiro, é generoso, que mantém o temor ao Senhor. E você que tem o espírito de Davi, o espírito de servo, o espírito de guerreiro, o espírito de honrar, que não tem vergonha de se expor. Quero orar pela sua vida para que você continue. Pai, em nome de Jesus, obrigado por cada um que nos acompanha nessa celebração, que tem esse espírito de generosidade, de correr riscos, de honrar, de correr os riscos de fazer o sacrifício, como teve Obed-Edom no passado. Que hoje também os meus irmãos recebam porção dobrada. Ó Deus, aqueles com o espírito de Davi, que têm se exposto, que têm pago preço, que têm sido guerreiros para carregar a tua arca com a santidade e a honra, mesmo com críticas em cima, eu os abençoo. Pai, assim eu oro para que o Senhor ative neles porção dobrada do teu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria estar com vocês aqui. Eu espero que tenha sido um tempo muito, muito bom. Pastor Osnei Lima, Deus os abençoe a sua vida, a sua liderança, a igreja. Pastor Samuel Abel dos Santos, Deus abençoe a vida sua, de Célia, das suas filhas, genros, netos. Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui à disposição. A Igreja da Cidade em São José dos Campos, a Rede Inspire de Igrejas. E um abraço de todos nós, meu e de Leila, para vocês também. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã da Life Point Brazilian Church e também com cada um que nos acompanha agora. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, entre em contato com a igreja, deve ter um número aí nas redes sociais da igreja, no chat, mande um endereço, mande um contato para que a igreja
também entre em contato com você. Se você quer servir no ministério, se você quer voltar para a igreja, se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, esta igreja está de braços abertos para receber você. Então, por favor, mande um contato e a igreja vai conversar com você. Deus abençoe, meus irmãos. É com vocês aí que estão conduzindo o culto. Continua com vocês para as comunicações finais e a bênção dessa celebração. Um abraço, fiquem na paz.